Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa sobre o Abril Marrom, uma campanha de combate à cegueira promovida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Quem conversa conosco sobre o assunto é o Dr. Alípio de Souza Neto. Ele que é oftalmologista, PhD, especialista em retina e vítreo, não é isso, doutor? Isso. E que vai conversar conosco, esclarecer várias providências, vários cuidados que a gente pode ter com os olhos para evitar a cegueira. E aí, como nós combinamos antes, vamos começar explicando como é o olho para começo de conversa, para a gente poder falar de cuidados e prevenção? Perfeito. Eu queria agradecer o convite. Nós é que agradecemos. De estar aqui representando a classe da oftalmologia numa situação de orientação. Uhum. A informação ela é fundamental para que a gente possa evitar uma opção de doenças. Então, para começar a nossa conversa sobre doenças e como prevenir doenças, vamos entender um pouquinho do que significa o olho, né? Então, eu trouxe aqui um olho esquemático. Então, aqui a gente tem, se você olhar aqui de frente, essa parte anterior, que a gente chama de córnea, ela funciona como se fosse o vidro do relógio, né? Uhum. A parte colorida do olho, tá? O verde, o azul, que é a íris, que é um tecido que no centro tem a parte preta, que na verdade essa parte preta é a pupila, que é um esfíncter. Uhum. É um buraquinho que se você tem muita luz, ele fecha. Se ele tem pouca luz, ele abre. É o mesmo que quando você tira a fotografia, fica aquele reflexo vermelho, que todo mundo não detesta, né? É. Por quê? Porque o flash de luz bate na retina, que é essa parte laranja, e volta. Então você fica com o olho vermelho. Então, e isso é muito importante saber, porque existe um teste chamado teste do olhinho, que é feito quando o bebê nasce, que nada mais é do que detectar um reflexo vermelho. Então, se tiver às vezes tem algumas crianças que nascem com tumores dentro do olho, com cicatrizes e tal, e essa cicatriz, ela é branca aqui, o tumor fica branco. Então, o reflexo do bebê não fica rosa, ele fica branco. Esse teste do olhinho é feito quando o bebê, assim que nasce? Todo bebê, isso é uma rotina dos berçários, tem que ser feito. E se você tem esse reflexo esbranquiçado, tem que ser visto por um oftalmologista. Então, geralmente o pediatra sempre faz essa avaliação, mas também é feito pelos oftalmologistas. Uhum. Bom, em seguida, nós temos aqui uma lente. Essa lente, ela funciona, ela que faz o foco de perto. Tá? E com o passar do tempo, essa mesma lente, nós vamos falar isso depois aqui, essa mesma lente ela vai ficando opaca. Mas antes de ela ficar opaca, ela vai ficando rígida. Então, quando chega por volta dos 40 anos, a pessoa começa a ter que esticar o braço. O paciente que é míope, ele tira o óculos. Por quê? Porque essa lente não consegue mais fazer o foco completo. Então, com o passar do tempo, o grau de perto vai aumentando, então tem os óculos para perto e para longe, os óculos multifocais, e hoje você também tem lentes multifocais, mas assim, isso acontece porque essa lente fica rígida. E essa mesma lente, com o passar do tempo, ela vai ficando escura, marrom, e é o que a gente chama de catarata. Entendi. Então, a catarata impede a entrada da luz para a retina, que é essa parte toda laranja, tá? Essa é a retina. E aqui é o nervo óptico para onde é transmitido. Então, existe também aqui, nesse cantinho aqui, o que a gente chama de corpo ciliar. Tá aqui, ó. Esse é o corpo ciliar. Onde é produzido um líquido dentro do olho. Esse líquido que é produzido aqui, ele passa, ele vem daqui de trás, ele passa pela frente e é eliminado aqui na frente. Tá? Ele passa pela pupila e é eliminado aqui. Então, se você tiver uma produção maior do que a capacidade de escoamento, a pressão do olho aumenta. Essa pressão aumentando, ela vai alterar as células da retina e o nervo óptico. Então, isso é o que a gente chama de glaucoma. Então, isso nós vamos falar mais para frente. Eu só estou dando para a gente entender, vendo a estrutura, do que é a estrutura do olho. Tá? Mas, basicamente, é isso. É uma coisa que as pessoas às vezes falam, isso é muito complicado. Não tem nada de complicado. Você tem que se habituar com
com os dados para você entender o que está acontecendo. Nossa, é uma estrutura muito sofisticada, né, doutor? Fantástica. Muito sofisticada. É uma estrutura fantástica porque você tem, hoje, se você pensar que com a tecnologia hoje, a gente é capaz de botar uma câmera no fundo de uma caneta e transmitir isso pela internet, você fala assim, como que a gente não consegue fazer um olho biônico? Boa pergunta. Nos anos 90, o MIT já tinha esse olho pronto. Só que o problema todo é a conexão desse sinal eletrônico com o cérebro, para a interpretação. A conversa com o nervo óptico. Exatamente. É aí que pega. Exatamente. Então, os estudos estão andando muito com relação a outras formas. Então, tem a parte estudando chips dentro do olho, que é o Argus, e tem também são as células que são injetadas, isso a gente vai falar mais para frente, sobre as células-tronco, né, que vão pegando a função de outras células e crescendo. É um negócio realmente impressionante. Porque a célula-tronco é uma célula que não tem função definida ainda, não é isso? E ela pega a do vizinho. E aí ela é tipo uma mudazinha, né? Exatamente. Para fabricar um tecido. Já tem muita coisa sendo feita, mas assim, ainda é muito preliminar. Nessa estrutura que é tão sofisticada e me parece, né, tão delicada, qual é, assim, vamos dizer, o princípio básico dos bons cuidados com os olhos, né? Porque, arrisco de Deus, só me corrija se eu estiver errada, é uma área onde a circulação de sangue ela não é como em outras partes do corpo, não é isso? E isso é uma das questões que torna o olho delicado? Também. Mas, assim, na verdade, a coroide, que está atrás da retina, ela tem um fluxo de sangue maior do que no rim, por milímetro quadrado. Por milímetro cúbico, que eles chamam. Fluxo, essa medida de fluxo, os vasos da coroide são microscópicos, mas a velocidade deles ela é maior do que no rim. Então, ele é muito irrigado. O único lugar que não é irrigado, porque tem que ser transparente, é a única parte do olho que a gente consegue, que é transparente, é a córnea. Então, a córnea, ela não tem vascularização nenhuma, porque ela tem que ser transparente. Então, como é que ela é irrigada? Então, ela é irrigada pelo humor aquoso, que está aqui dentro, que entra dentro da córnea. O humor aquoso, só para a gente colocar no... É um líquido, aquele líquido que eu falei, que quando aumenta... A pressão do olho. Se ele não for escoado, ele aumenta a pressão do olho. Esse mesmo líquido, ele é que vai nutrir a córnea do lado de dentro. Entendi. Então, tem as células endoteliais, que elas promovem a entrada e saída da nutrição da córnea. E o oxigênio que vem do ar. E esse é mais um detalhe que a gente vai falar depois sobre lente de contato. Porque a lente de contato, ela bloqueia a entrada do oxigênio. Então, vamos agilizar, porque é muita informação e nós temos um tempinho mais ou menos contado, né? Como é que a gente começa, então, a falar de prevenção da cegueira? O que o senhor acha? Quais são os agentes, quais são os fatores que podem lesar um olho e que podem ser evitados? Vamos começar pela parte inicial, que seria com relação ao sol. A exposição ao sol. Então, hoje a gente está numa situação em que a camada de ozônio diminuiu, a radiação está muito maior, então aí você tem os endocrinologistas falando assim, olha, você precisa de sol para converter vitamina D em osso. Isso. Aí os dermatologistas falam assim, não, olha, não pode, tem que botar filtro solar o tempo todo, você não sai sem filtro solar, porque senão você vai ter câncer de pele. Então, a gente vive dilemas, então eu acredito que o meio termo ele tem que existir. Então, com relação ao olho, é muito importante que a pessoa entenda que a radiação aumentou. Então, a radiação aumentou, então a radiação UVA e UVB, ela atinge o olho, a córnea, o cristalino, a retina. Então, os óculos de sol são muito importantes, que tenham proteção. Agora, tem que ter certeza se tem proteção, porque se você usar um óculos que não tenha proteção UVA ou UVB, o que vai acontecer? Você vai abrir a pupila, porque o sol, você bloqueia o sol, então tem pouca luz, a pupila abre. Então, você vai expor mais a sua retina
a radiação do que se você tivesse sem óculos. Então, nesse caso, era melhor usar um boné do que usar um óculos sem o filtro? Pois é, se você não conseguir comprar um óculos com UVA-UVB, boné ajuda, ou não se expor muito. Mas aí você fala assim, não, a radiação, mas a radiação ela vem de muitos locais. Hoje, nós estamos vivendo da era tecnológica. Você tem crianças de 5 anos usando celular, iPad, todos aqueles equipamentos de uma forma muito constante. Isso é uma outra coisa de prevenção. A criança está sendo submetida a uma radiação que a gente não tem controle. Então, existem muitos estudos. Uma vez eu fui dar uma aula sobre isso, levantei a literatura, tinha mais de 900 artigos só sobre isso. Então, na verdade, você não sabe a longo prazo, porque tudo aquilo que você não tem como medir direto, como uma coisa lenta, você não consegue provar que aquilo está fazendo mal. E pior, né? Você vai consolidando um hábito que está lesionando o seu corpo sem que você tenha consciência disso. Mas assim, a gente precisa realmente dar limite para o uso dessa tecnologia, mesmo a gente sabe que tem lesão. E como é que faz um uso correto, um uso com bom senso, vamos dizer? Isso pode dar isso é uma polêmica muito grande. Com certeza. Os pais ficam muito, eu sei que os pais, eu tenho filhos, a gente fica sempre muito preocupado com o tempo de exposição deles para esse tipo de radiação, mas assim, a radiação, ela vai lesar, então eu acho que usar com parcimônia, acho que não, essa coisa de ficar 3, 4 horas de frente de uma criança, eu acho que isso aí não tem como não ter problema numa situação dessa. Mas nós estamos vivendo um outro problema, que é a exposição essas crianças ficam, às vezes, 3, 4 horas olhando para um objeto de perto. Então, já tem estudos mostrando que a miopia está aumentando muito na população. E alguns autores acham que isso é porque está fazendo com que o olho cresça. Isso ainda a gente vai descobrir se isso é uma verdade ou não. Vai precisar um tempo, né? Mas assim, uma coisa é certa, existe um fenômeno do espasmo de acomodação, que é esse cristalino, aquela lente que eu te falei, que faz o foco de perto. Você imagina, você fica horas olhando nessa distância. E você não... Depois, quando você para, você não tem um alongamento. Então, esse cristalino, cada vez, ele volta com menos intensidade. Quando a gente vai para a academia, a gente não faz alongamento antes e depois. Por que faz? Porque quando você faz a musculação, você tem um edema da musculatura. Esse edema da musculatura, se você sai e começa a andar, você pode dar um estiramento no tendão. Então, se você tem uma contração muito exagerada do cristalino, então é muito importante, como recomendação, depois de cada hora, você pegar e olhar para o infinito. Então, se você, cada hora de muita, olhando para perto, você olhar para o infinito, que aí acontece, você está fazendo um alongamento desse cristalino. Então, isso vale para crianças e adultos? Adultos também, principalmente adultos. Aqui nós estamos aqui em Brasília, que é a meca dos concursos, né? Então, eu recebo no consultório pacientes que estudam 14, 15 horas por dia. E essas pessoas chegam no meu consultório apresentando miopia que não tinham. E eu falo assim, ó, cada hora, você não precisa, 1, 2 minutos que você fica olhando para o infinito, isso já ajuda bastante. Doutor, por incrível que pareça, nós já passamos da metade da nossa entrevista. Senhora, então vamos lá. Não vamos deixar nenhum assunto de fora. O que mais nós podemos falar? A gente tinha elencado, tem doenças também, tipo glaucoma, catarata, não é isso? Isso. E a degeneração macular relacionada à idade. A degeneração macular relacionada à idade, nós temos 2 tipos básicos dessa doença, que é a forma seca e a forma úmida. A forma seca, ela vai, que é a maior parte, ela vai alterando e vai dando áreas de atrofia do epitélio pigmentado e a pessoa vai perdendo a visão. Essa é uma doença que não vai deixar ninguém cego, mas você perde a visão central, que é a visão da mácula, que é a parte mais importante da visão. É a visão de cor, detalhe, está tudo aqui. Você pode usar recursos de visão subnormal, que são lentes que ampliam, binóculos e tal, que você consegue fazer uma pessoa que tem a lesão macular até ler.
Que bom. Tá, agora, quando eu fiz minha especialização em retina, nos anos 90, a gente tinha estudos, naquela época, o meu projeto de pesquisa na época foi sobre isso, tentar ver um modelo experimental para degeneração macular. E, na verdade, hoje nós temos uma coisa fantástica, que são as injeções intravítreas. Ou seja, a gente injeta uma medicação. Quando você detecta... Como é que a pessoa começa a detectar? Quando a pessoa começa a olhar um objeto reto e fica torto. Estranho. Você vê assim, você olha numa porta, você olha a porta e você vê uma coisa ondulada. Então, isso é um primeiro sinal. Então, tem que procurar um oftalmologista. Se você pega na fase inicial, você injeta uma medicação aqui dentro do olho e essa medicação é um anti-VEGF, que ele diminui a proliferação vascular, então o vaso regride, e você vai mantendo. Agora, quando eu falei injeção dentro do olho, né? Parece filme de terror pra gente, que não é da área. Mas assim, na verdade, quando eu sempre falo isso pro meu paciente, porque às vezes tem pacientes que vão ter que tomar muitas injeções. Nossa. E aí o paciente fica apavorado. Isso vai doer, não dói absolutamente nada. Por quê? As pessoas acham que a injeção, o que dói na injeção é a agulha. Na verdade, o que dói na injeção não é a agulha. É o que você injetar uma medicação num espaço que não existe, entre o músculo. Então, porque ali vai ser absorvido lentamente. Por isso que a injeção da bezetacil, por exemplo, dói muito. Por quê? Porque é oleoso. Então, demora quase um mês para ser absorvido. Nossa, muito tempo. Então, aquilo dói muito. Então, as pessoas ficam com essa impressão. Mas no olho, essa injeção não dói absolutamente nada. Você coloca a colina anestésica, você sente uma discreta pressão. Assim, é um segundo. Então, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Mas existem alguns modelos agora, eu estive no Congresso Mundial agora, em Fort Lauderdale, mês passado, e já tem uma coisa que está sendo colocada, que é um implante que fica, e aí, quando você tiver que repor a medicação, é como se abrisse uma tampinha e injeta sem ter que furar o olho. Tipo um soro, né? Isso já está sendo desenvolvido, já está em fase bastante adiantada, que é um dispositivo que você coloca no olho e você não precisa mais perfurar, é como se você continua alimentando, enchesse o tanque. Entendi. Que mais a gente tinha elencado bastante coisa, né? Catarata e glaucoma. Catarata é uma doença. É uma doença que é a opacificação do cristalino e a opacificação do cristalino, você vai baixando a sua visão e você não consegue enxergar. Então, antigamente falava assim, a catarata tem que ficar madura. Por quê? Quando você operava, você abria daqui até aqui, levantava e tirava o cristalino inteiro. Aí a pessoa botava um óculos que a lente parecia um fundo de garrafa. Então, para a pessoa achar que aquela cirurgia tinha sido boa para ela, tinha que estar cega. Então, por isso que tinha aquela história. Então, mas hoje a tecnologia está tão avançada que a gente consegue fazer a cirurgia por um orifício de 2 milímetros. Nossa, que diferença. Abre o cristalino, aspira, coloca uma lente dobrável e multifocal. Então, e aí está acontecendo um outro fenômeno. Às vezes o paciente chega com 40 e poucos anos na minha clínica, em todas as clínicas, né? E quer antecipar. E quer operar catarata. Não, ele não fala catarata. Eu quero botar uma lente que a minha sogra não está enxergando tudo e eu tenho que botar óculos. Então isso é um problema, porque a gente sabe... Doutor, nós estamos com 5 minutos de entrevista. Mas está acabando. Então, a lente intraocular são as lentes multifocais, que hoje está sendo um negócio fantástico. Agora, então, podemos falar sobre... Nós temos coisas para falar sobre trauma, né? Isso. O trauma. Chamar bastante atenção sobre cinto de segurança. Porque o trauma direto... Hoje a gente tem os airbags, mas assim, o trauma direto, eu vivi isso. Na minha época, de residente, não existia essa legislação. A gente, todo plantão, você tinha que suturar a face, às vezes tirar o olho. Era um negócio impressionante. Então, isso diminuiu muito, mas tem que lembrar atenção. Cinto de segurança é fantástico, é uma proteção fantástica. Agora, a perfuração, os óculos de proteção em trabalho, tudo isso é outra coisa também
sobre a pessoa fazendo solda e tem um olhando assim. Aí isso queima a córnea, então isso dá uma dor tremenda. E um estrago deve ser grande. Exatamente. Corpos estranhos, aquelas fagulhas, às vezes você entra dentro do olho. Uhum. Então, óculos de proteção é fundamental. Uma coisa que... Caso caia um líquido, algum produto químico no olho... Lavar o olho rápido e ir para o socorro para ser avaliado. E é água mesmo, né? Água corrente. Mesmo. Isso, o que tiver. Temperatura ambiente. Isso. Tá. Com relação a pronto-socorro, lente de contato, que é uma coisa que a gente usa muito, que é uma coisa que as pessoas acham que é muito simples, e não é. Você está submetendo a sua córnea a um corpo estranho. Então, recomendação, está usando lente de contato, está com o olho vermelho, tira, lava, coloca de novo. Procure o seu médico, porque você pode estar começando com uma úlcera. Tá? Então, isso é muito importante, saber usar. Entendi. Lembrar que lente de contato, você diminui a oxigenação da córnea. Então, você pode alterar essa córnea. Então, você precisa ser examinado com uma frequência. Doutor, nós estamos bem no finzinho e o senhor trouxe um vídeo super interessante para a gente entender como é que funciona o olho, né? Esse é o OptoMap, é uma avaliação da retina que a gente faz que você pode avaliar a retina sem precisar dilatar a pupila e você vê a retina inteira. Então, aqui esse é um caso interessante, que esse é de um médico que abaixou a cabeça para pegar um lápis. Quando ele levantou, ele começou a ver uma mancha na visão. Essa mancha, o que aconteceu? Ele teve o vítreo, o gel que tem aqui assim, ele puxou a retina. Quando ele puxou a retina, ele rasgou. Quando ele rasgou, começou a ver fluido no vítreo, ele viu uma mancha. Então, é essa mancha que você vê aqui em vermelho. Esses pontinhos, né? Não. A parte em vermelho é o rasgo na retina. E os pontinhos foi o laser que eu fiz em volta, um tratamento muito rápido que você faz. Mas se eu não tivesse feito esse laser em volta desse buraco, ele iria descolar a retina, que é um problema, um outro problema que nós deixamos para o final. Mas, assim, sempre lembrar, principalmente pacientes míopes. Paciente míope, você é um olho maior do que o normal. Então, a retina do paciente míope ela é mais fina. Então, você está mais sujeito a descolamento de retina. Então, mas isso não é só para míope. Qualquer pessoa começou a ver flashes de luz, manchas, seguidas de manchas na visão, tem que procurar um oftalmologista para fazer um mapeamento de retina, ver a retina, porque às vezes você pode detectar um buraquinho, um rasgo, que você tratando, você não descola a retina. Isso também é outra pergunta. Qualquer alteração, acho que olho é um órgão que, se tiver qualquer coisa, é para ir rápido? Sempre. Isso não é coisa que possa protelar, não. né? Existe muita coisa que você pode evitar. Por exemplo, você compromete, desculpa interromper o senhor, mas você pode comprometer pelo fato de não ter, ao ter um sinal do corpo, não tomar providência rápido? Com certeza. E descolamento de retina leva à cegueira. Então, se você não tratar na hora certa... Hoje você tem muitos tratamentos menos invasivos. Por exemplo, se você tiver um descolamento de retina, que a rotura for superior, já está descolado, hoje a gente injeta... Hoje não, isso a gente já faz isso dos anos 90 para cá. Você injeta um gás, o gás empurra a retina, a retina cola e você faz laser. Mas, sim, você pode fazer uma coisa menos invasiva, que é a profilaxia. Viu mancha na visão, flash de luz, tem que ir. Agora, e principalmente o paciente míope, ele tem que fazer esse exame regularmente, pelo menos uma vez por ano. Mas você pode fazer um exame hoje e ter um raio na retina na semana que vem. Então, o sintoma é muito importante. Uma outra coisa que já deve estar encerrando. Já estamos encerrando, mas vamos fazer a última observação. Só mais uma observação, que é uma coisa que as pessoas falam assim, não, eu posso ler no ônibus? Então, na verdade, qual que é o problema de você estar lendo no ônibus? É que você está em movimento constante de foco. Então, se tiver uma retina mais fina, você pode rasgar, pode descolar. Mas só que a pessoa que descola no ônibus também vai descolar em outras situações. Sim. Então, isso não é o problema. Então, o exame regular é o que é o mais importante.
Doutor Alípio, eu queria agradecer muito a sua presença aqui conosco. Obrigado. Eu que e a agradeço. você que nos acompanha. Também gostaria de agradecer a atenção. Lembrando que é possível você rever esse ou outro dos nossos programas por endereço eletrônico, senado.leg.br/TV. Nós também temos canal no YouTube e nós temos uma linha gratuita para que você entre em contato, fazendo críticas e dando sugestões. 0800 61 22 11. Até a próxima.